quem não conhece a Renatinha, essa pessoa linda e maravilhosa aqui, ela é simplesmente autora de uma das histórias mais maravilhosas que esse mundo já viu, o Hino Farm. Mas além de Farm também tem Killer, que é linda, maravilhosa, e Salva-me, que também foi um sucesso. Essa eu ainda não li, preciso ler Salva-me. Mas, Renatinha, como que você entrou para esse mundo da escrita? De onde que veio essa vontade? Você já escreveu outras histórias antes? Na verdade, foi por um acaso. Eu não esperava, na verdade, começar nesse ramo e nem nada. Quando eu comecei com Salva-me, que foi a minha primeira história, ela foi assim, jogada. Eu tive a ideia, né, toda e tal, e simplesmente joguei, não achei que teria visualização, nem nada, assim, do tipo. Eu nem também planejava desenvolver, assim, mas teve uma repercussão muito boa, e aí eu comecei. Não saiu como eu esperava. Tanto que, assim, no começo eu não revisava, assim, era simplesmente assim, né? Tô fazendo ali porque estão gostando e tá engraçadinho, ok. E aí deu muito certo e eu comecei a gostar e comecei a caprichar, comecei a desenvolver melhor, pensar melhor na história, trazer uma coisa mais, né, de qualidade, assim, que possa, né, enfim. E foi assim que eu comecei a gostar. E como que você conheceu Julian the Phantoms? Porque as suas histórias começaram são todas elas, né, são fanfics de Julia the Phantoms. Como que você conheceu a série? Eu tava de home office. E engraçado, porque quando eu tô almoçando, eu gosto de assistir alguma coisa, assim, rápida, né? Então, eu sou muito fã, assim, dessas séries, assim, de 20 minutos. Então, sou muito fã de How I Met Your Mother. Friends, nem tanto, mas enfim. Meu Deus, eu conheci alguém E que não aí, é tá assim com Friends. Meu Deus, olha que enfim. Chegou o meu eu momento. Eu sou, nunca assisti. As pessoas, eu tenho medo das pessoas eu me sou pegar. apaixonada por How I Met Your Mother. Apaixonada, assim. Eu É uma das minhas também! séries favoritas. Acho que tá até no top 1, sério mesmo. Eu sou muito apaixonada e depois que acho que a primeira série que eu comecei a assistir, assim, que tinha 20 minutos de duração no máximo, assim, e tanto que Friends eu conheci depois, pra você ter noção. Claro, eu conhecia, mas não tinha assistido. Mas aí tá, almoçando e tal, eu resolvi, né, por que não, né, essa aqui? Então, até porque eu já conhecia Julie e os Fantasmas, eu era um grande fã, então acompanhei no início e tal. Então, eu fiquei curiosa pela adaptação e aí, nossa, me apaixonei. Aquele amor que não tem, né? A gente sorri igual boba. Aí começou, eu me apaixonei por essa história. E aí vem todo mundo. Aí vem Charlie Gillespie, aí a gente se apaixona pelo Charlie Gillespie, aí as coisas acontecem. Oh, Charlie Gillespie! Oh, meu Me Deus! conquistou, me conquistou em Now or Never. Nossa, não, é Never, verdade. Meu Jesus amado. O que é o Luke cantando na Never? Meu Deus do céu! Apaixonada demais. Ali você já tem. A série começa, você já fica assim: opa, já tem um crush nele, não tem jeito. Sim. Engraçado, né? Não tem muita coisa parecida com a série original, né? Que é Julia os Fantasmas. Mas conquistou. É também uma obra do Kenny Ortega, não é maravilhoso? Sou fã dele, nossa, de todas as obras. Já tinha tudo para ser maravilhoso. Tipo, Quando eu li, né, que era uma obra do Kenny, nossa, surtei. Falei, não, eu já era fã de Julia os Fantasmas. Aí, misturado com as obras do Kenny, né? Nossa, que é High School Musical, Descendentes, e que eu sou também apaixonada. Então, falei, meu Deus, é agora. é agora que eu sei que eu vou gostar. Sim, cara! Isso é um comentário que você achou. Tem realmente, é muito diferente de Ilha dos Fantasmas. Inclusive, quando eu também assisti a Ilha dos Fantasmas,
E aí, quando eu vi a adaptação, eu e minha irmã falando assim, a gente tem que assistir, porque, tipo, acho que vai ser muito legal, vamos ver. Só que eu ficava assim, nossa, eu espero que eles tenham arrumado aquele negócio dos fantasmas só poder tocar, com aquelas máscaras feias pra caramba, com aqueles negócios estranhos. E eu não tinha visto nenhum trailer, eu não tinha visto nenhum trailer antes. Então, quando eu vi que os fantasmas não tinha nada daquele aparato, eu fiquei, graças a Deus, porque, gente... Não. É que sim, Julie e os Fantasmas foi perfeito na época, né? Não tinha aqueles efeitos e tal. Se você assistir hoje, principalmente quem começou a assistir Julie and the Phantoms antes, conheceu agora, né? Que existia a história original e tal. Meu Deus, né? Que mas existe aquela nostalgia, a gente gosta pela nostalgia, né? Mas se for analisar os efeitos e tal, você não se interessaria hoje assistir. Não, igual você falou, tipo, era ótimo pra época. Poxa, faz o quê? 10 anos praticamente que eu acho que passou a primeira vez. É. Tinha nada dessas coisas, dessa tecnologia e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz, porque imagina colocar aquelas belezuras daqueles 3 homens bonitos embaixo daquele monte de treco. Não! Sim. Ai, gente, Sim. pelo menos, a Kenny Ortega entrega tudo, né? Ai, gente, Kenny Ortega. Ai, é maravilhoso. Cara, engraçado é que quando eu assisti Julie the Phantoms, eu não sabia que o Kenny Ortega, diretor de Julie the Phantoms, era o diretor de High School Musical. Eu não sabia. Eu fui descobrir depois. Sério? Nossa. Então, eu comecei, né, assistindo High School Musical, assim, eu sou muito fã, assim, real, assim, tanto que eu tenho os DVDs ali, tipo, eu sou fissurada, assim, é meu filme favorito, não tô brincando. E eu já assisti, assim, 500 vezes, então, assim, eu sei as falas decoradas, assim, real. E, assim, eu sou muito fã dele, muito. Eu assisti os bastidores e tal. A energia que ele passa, sempre passou, assim, sabe? Nossa, eu sou muito fã dele, muito fã. E quando eu vi que era ele, eu falei, meu Deus, eu nem sabia que ele tinha feito outra produção, assim, sabe? Porque depois de Descendentes, eu não cheguei mais a acompanhar, porque ele saiu da Disney, né? Então teve tudo isso. E aí eu fiquei tão feliz, porque assim, o que ele faz assim. Ele coloca a mão, é ouro, assim. Ele coloca a mão, é ouro. Não tem nem... Talento. Puro talento, puro talento. É engraçado porque eu não sabia, porque, tipo, eu sou muito fã de High School Musical. A gente tem um monte de revista da época. Tudo guardado. Eu sou apaixonada por High School Musical. E aí, só que, tipo assim, na época, eu via o Kenny Ortega, só que, tipo, eu era uma criança, eu não tinha internet, não tinha essas coisas, então eu não associava essa, tipo assim, High School Musical. Depois eu fui saber de Descendentes, que ele fez Descendentes, e eu sempre fui muito fã. Só que ao mesmo tempo, quando eu fui de Oito Fantasmas, eu não sabia que era ele. Aí depois, eu assisti a primeira temporada inteira, fui ver uns vídeos de curiosidade. Aí eu vi lá o diretor, Kenny Ortega, de High School Musical. Eu fiquei, o quê? Não, agora faz todo sentido. Porque I Got the Music é uma homenagem a High School Musical. Praticamente... Sim, eu sorteio. Eu falei, meu Deus. Porque ele ama dar referências, assim, é uma coisa, eu me inspiro muito nele, assim, sabe? Porque ele, em todas as obras dele existem referências né? Ele também fez aquele filme, Dirty Dance, acho que esse é o nome, que é bem antigaço, né? Também que foi um sucesso na época e tal. E até nisso teve referência, né? Em Perfect Harmony, por exemplo, né? Então, assim, ele adora colocar referências das obras dele. Adora e eu amo isso. É maravilhoso. Então, vem daí, dona Renatinha, aqui você começou a querer colocar referência nas suas histórias, que agora, minha amiga, eu não consigo mais ver a Disney Pixar do mesmo jeito depois de Killer, mulher. Não consigo mais. Porque, assim, eu sou muito fã da Disney, assim, desde pequena. Assim, a minha vida era assistir Disney Channel. Entendo. Então, sempre acompanhei muito, assim, e todas as minhas histórias, elas têm referência da Disney. Em Salva-me, Farm, Killer, então, assim, não consigo, não consigo não colocar, assim, sabe? Mas, acho que Disney fez parte de uma boa parte,
Disney fez parte, uma boa parte, ficou redundante, mas fez parte da vida de, tipo, acho que a nossa geração, assim, hoje quem tem aí uns 20 e poucos anos, a Disney fez parte da vida inteira. Tipo, desde infância e tal. Nossa, sim, sim. Como? Ah, eu adoro, de verdade. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi uma referência, assim, tipo, na narração de Killer, né, sobre o Mike, fiquei assim, meu Deus, Disney, o meu Deus, Pixar, tá aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nunca, agora eu vejo Monstros no Trabalho, minha amiga. Eu olho pro Michael Wazowski e nunca mais consigo ver ele do mesmo jeito. Cara, é muito ele, é muito ele. Eu também assisto e falo, meu Deus, isso é muito look de Killer. Muito look de Killer. É perfeito. Tipo assim, encaixa perfeitamente. E foi engraçado, porque Monstro no Trabalho veio praticamente na hora que você começou a colocar ele como Mike na história. E eu nem sabia que ia sair essa série, assim, a russa, sabe? Foi, tipo, uma surpresa para mim, que eu coloquei antes de começar, né, de estrear. E aí eu, meu Deus, deu tudo certo. Tudo certo. Que achou certinho. Inclusive, eu estou aqui com o meu copo de Judy de Killer. Com um copo de café aqui. Só que não tem café. Esse copo vai dar o que falar ainda. Nossa! Ai, gente, eu fico. Não, foi muito engraçado, porque quando começou, né, a gente começou a teorizar. O que é o copo? O que tem no copo? O que tem no copo? E eu ando com esse copo pra todo que é lado. Esse copo fica comigo. Aí teve um belo dia que eu tava bebendo, porque o meu, no caso, o meu tem água. Aí eu tava com ele assim, eu fiquei olhando a tampa. Aí eu parei pra pensar, falei assim, pra minha irmã, é um copo de café, não é? Ela, que, meu Deus, é um copo de café! Meu Deus, eu sou de Killer, eu ando com um copo de café que não tem café. Tá tudo explicado. Atenção, se querem saber do copo da Julie de Killer, perguntem pra Lari. Pergunta pra mim, gente. Eu quero comer copo do de Killer, ando pra todo lado com ele e não tem café dentro. Nossa, não foi muito engraçado, porque foi do nada que eu percebi isso. E eu ando com esse copo pra todo lado, eu não tinha percebido. Não, ai, a gente faz cada coisa. Ai, ai. Mas então, já que a gente tá falando das suas histórias, inclusive, eu tenho uma coisa que eu queria. Eu tava lembrando de comentar com vocês e eu esqueci, mas agora eu lembrei. Quando a gente fez papo de autora lá da primeira vez, depois, nesse dia que a gente fez, os meus pais saíram, eu tava sozinha em casa, e aí meu pai falou assim depois: Ah, depois eu quero ver a entrevista que você fez. Ah, tá bom. E aí eu coloquei um pedaço, ele não viu inteira, a gente só viu um pedaço. E a gente viu até a parte que a gente estava falando sobre o sinto sentir. E aí, eu achei bem legal, meu pai falou assim, né? Nossa, Lara, depois você fala para sua amiga que eu achei muito incrível como ela pega experiências da vida dela e coloca na história. Que deu para ver que ela fala de uma forma com tanto carinho que dá para ver que ela realmente se empenha nisso, sabe? Eu tava lembrando de comentar isso com você e apareceu essa oportunidade. Já aproveitando esse gancho, da onde que veio essa ideia, assim, todas as histórias você coloca um pouco da sua experiência nelas, como que é isso para você? Eu primeiro quero agradecer, né, teu pai. Obrigada. Bom, na verdade, é assim que eu consigo me aprofundar muito bem nas histórias, sabe? Então, trazer um pouco de mim para minha escrita é perfeito, assim, é na minha sintonia, é onde eu consigo me conectar, sabe? Porque eu preciso disso, eu preciso me conectar. E foi uma forma que eu consegui. Quando eu lancei Salva-me, por exemplo, não tinha tanto essa conexão, até porque era uma história que já tinha uma base, né? Que foi baseada em Rebelde, né? No RBD e tal. Uhum. E então não foi algo muito planejado, né? Eu simplesmente joguei lá, né? E deu muito certo, ok. Mas eu precisava de mais, assim, porque foi como eu comecei a gostar de escrever. E aí, quando eu comecei Farm, foi surreal. Foi surreal, porque eu também não estava esperando ter toda essa repercussão que foi muito maior, né? Farm foi muito maior do que Salva. Mas em Farm foi mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Então eu não estava esperando, sabe? Então, quando aconteceu, né, de ter, né, toda
essa movimentação das pessoas, porque teve muito engajamento, assim, que eu fiquei muito feliz, assim, mas não esperava. Mas deu certo trazer isso um pouco de mim, sabe? Mesmo que indiretamente, as pessoas acabaram se identificando, sabe? E isso foi muito legal, muito legal, muito legal. E não era também um plano contar que isso era baseado em algumas experiências, mas eu quis compartilhar, porque como Farm traz uma mensagem, né, disso, de se abrir, né, de se entregar a outras coisas, enfim. Então eu resolvi compartilhar isso também, porque eu achei importante, já que muita gente estava se identificando com a história. Então, enfim, foi assim que começou. E é muito incrível. E eu acredito que isso foi, eu acho, uma coisa que, inclusive, eu falei lá no nosso papo de autora, mas que eu acho que de tudo que a gente se entrega, tudo que a gente faz e a gente começa a se entregar, tem identificação. As pessoas se identificam com outras pessoas, mesmo sendo uma história fictícia, quando a gente coloca coisas pessoais nela, acho que por isso que a gente se identifica tanto. E eu acredito que é muito isso, que ontem eu estava relendo, né? Eu estava lendo o capítulo que tá lá no Notepad, e aí foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. Meu Deus, eu tava num choro. Eu tava assim, meu Deus do céu, eu quero abraçar a Julie. Tipo, eu sei o que vai acontecer. Obviamente vai ter algumas mudanças e tal, mas eu sei mais ou menos o curso da história. E eu tava sofrendo como se fosse a primeira vez que eu tava vendo ali. Eu tava vendo, tava lendo. É que todas as suas histórias, Renatinha, eu falo vendo, porque na minha cabeça é como se eu estivesse vendo um filme. Então eu tô passando, tipo, um episódio, assim, de uma série, enquanto tá narrando, sabe? Tudo que tá acontecendo. Eu vou visualizando. Isso com tanto com Farm quanto com Killer. Eu acho que isso é muito incrível. Na minha cabeça, já é um roteiro, assim, tudo que tá acontecendo, eu tô visualizando. E eu tô sofrendo junto com ele. Tipo, eu quero abraçar você. Por que você tá cantando por isso? Isso é muito incrível, Renatinha. Mulher do céu. É muito maravilhoso. Mas quando você escrever também é assim, você consegue imaginar as cenas assim? Então, sempre foi uma preocupação muito grande isso, porque cada escritor tem uma forma de escrever, né? Existe um padrão ali, todo mundo é muito, muito diferente um do outro. Mas a minha preocupação era que as pessoas entendessem o que eu estou escrevendo, porque na minha cabeça está tudo muito claro, né? Mas, né, transmitir isso. Porque também tem muitos livros assim que eu leio que eu paro assim na metade porque eu não consigo me conectar. E assim, eu não consigo, assim, eu gosto muito disso de visualizar o que eu tô lendo, sabe? Transformar aquilo muito real na minha cabeça. E eu queria fazer isso. Eu queria transmitir isso. E deu certo, porque é uma forma que eu gosto de escrever e que funcionou, porque todo mundo fala que consegue visualizar exatamente como é a cena e Deu tudo certo, amiga. Por isso que a gente fala, a gente vai ver um dia virando uma série, um filme, vamos, por quê? Porque o negócio já tá feito. É só seguir o negócio que tá ali, gente. Tá feito. Meu Deus, é muito incrível. A energia que a história passa, assim, a gente se conecta muito fácil, assim, tipo. Então, assim, você fica um tempo sem ler, quando você pega de novo, você tá conectado ali com os personagens de novo, sabe? agora que eu tô, né, adaptando Farm pro Wattpad e, cara, até para escrever, assim, tá? Meu Deus, além de eu estar tá matando a saudade, né? Eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá sendo surpresa até para mim, assim. Sério? Como que tá sendo pra você essa questão de adaptação? Tipo, tá sendo Ai, fácil? eu tô amando. Ai, que Eu tô bom. amando porque parece que eu tô voltando no tempo, assim, sabe? Cada capítulo, assim, eu volto na época que eu tava escrevendo, as emoções do momento, enfim, a expectativa do leitor para aquela cena, tal, enfim, para as teorias, enfim, nossa, assim, é uma máquina do tempo real. Tá sendo Ai, muito bom, tô amando.
Ai, que bom, amiga. E olha, eu tô amando reler de verdade. Que logo que encerrou, né, a U, eu já tava pegando para reler. Tipo, acabou, eu tava lá lendo de novo. Então, aí, quando você falou assim, vou postar no Notepad, cara, tá bom, então eu vou esperar, eu vou reler agora no Notepad. Mas tá sendo um desafio, assim, sabe? Por conta das mídias, né? Porque eu tenho uma meta de colocar no Notepad somente em formato de fanfic mesmo. Uhum. E até porque assim, eu tenho outros planos com Farm, então eu preciso dele totalmente escrito, né? Sim. Então tá sendo um pouquinho difícil isso, desapegar um pouco, porque eu preciso voltar lá na U para eu ver as imagens, a parte da mídia, né? O que eu vou precisar adaptar e tal. Uhum. E porque assim, eu tenho todo ele nos meus docs, mas eu preciso voltar para entender a parte da mídia, né? E colocar isso, adaptar isso, tá sendo um pouquinho difícil. Porque além de gerar, né, uma expectativa de quem está lendo que seja igual ou até melhor, como também a minha expectativa de conseguir fazer isso totalmente escrita, né? Porque eu nunca tinha feito isso, nunca. Então, eu sempre fiz em formato de AU. Então, Salva-me mesmo é 90% de mídia. E eu já estou pensando em transformar isso em escrita, sabe? Mas, enfim, tá indo, pelo menos agora tá dando certo. Tá dando muito certo, amiga. Tá dando muito certo. Eu, como leitora aqui, falo por experiência. Tá dando muito certo, mulher. Olha, cara, é uma conexão, assim, muito, muito incrível. Parece que eu tô lendo de novo pela primeira vez, pegando o celular, lendo, virando às 4 da manhã para ler, entendeu? Eu me sinto assim de novo. Então, acho que do mesmo jeito que você está sentindo as suas emoções voltando a escrever ela, pelo menos eu falo por mim, eu estou sentindo como se eu estivesse lendo pela primeira vez de novo, todas as emoções, com os personagens, tudo de novo. Ai, meu Deus, a Forasteiro Caipira é apaixonante demais, meu Deus. Eu não tenho estrutura para esses dois. Meus protegidos. Meus protegidos. Ai, eles são muito amor, meu Deus, não tenho estrutura, não tenho nem um pouco. Mas você estava comentando, né, que Salva-me, ela é inspirada na história de Rebelde, de RBD. E além de Julia Phantoms, quais outras coisas que eu sei que você é muito fã de RBD, inclusive eu adoraria saber qual que é a sua história com o RBD, mas outras coisas também que você é fã. Então, assim, minha banda favorita de todas, de tudo é RBD, assim, desde pequenininha lá, desde 2004, que foi a primeira vez que estreou aqui no Brasil a novela. Uhum. Eu sou apaixonada, então foi ali que começou, em 2004. E foi desde aquela época acompanhando, e nossa, eu sou aquela fã, assim, de RBD, assim, de carteirinha, assim. Se tem uma coisa que eu sou fã é de RBD. Eu tenho o uniforme da novela, para você ter noção, assim, sabe? Meu Eu sonho de tenho, assim, infância. eu sou exatamente. Então, eu tô realizando esse sonho agora, né? Porque na época não tinha. Mas, nossa, quando teve o show no Brasil, eu não pude ir, porque eu não estava morando aqui em Curitiba. E foi uma frustração tão grande, tão grande. Ai, imagina. Mas, assim, eu sou apaixonada, assim. Se tem uma coisa que eu sou apaixonada é por RBD, assim. O carinho, assim, eu choro. Menina do céu, eu choro. Quando eles voltaram, né, teve a live agora, né? Enfim, eles lançaram uma música recente. Quando lançaram a música, gente, depois de 12 anos, eu surtei, gente, eu chorei, mas de Imagina. emoção. Assim, é minha paixão, é minha paixão. E agora, engraçado, eu nunca tive FC, nunca. Olha só que Eu tive por causa de Julianne Phantom, entende? Assim, foi... Não sei o que me deu, que eu resolvi, né, vou criar um, porque eu queria acompanhar mais, assim, a questão da renovação, que não veio até hoje, né? Mas vem, a Netflix tá com graça, mas vem. Vai ver.
Exato. E aí, assim, eu quis muito separar minha vida pessoal da minha vida de fã. Uhum. Porque, querendo ou não, assim, no meu ciclo e tal, não é, né? As pessoas não curtem muito. E, assim, eu sou muito fã, muito fã. E aí, o UFC de RBD eu já sou distante, eu sou uma fã autônoma, né? Mas eu sempre acompanhei muito de perto. Então, nossa, é muito legal, muito legal. Ai, é muito maravilhoso. Eu também sou muito fã. A primeira coisa que eu fui fã, tipo, fã mesmo, foi RBD. Eu tenho 1000 coisas de RBD guardadas aqui em casa. Eu adoro, E eu amo muito, assim. Eu acompanhava a novela, era doida, assim. Meu Deus. E foi daí que eu comecei a é surtar com as coisas. engraçado, né? Porque são três temporadas, três temporadas, e assim, o total são 440 capítulos. Eu já assisti mais de 27 vezes, eu não tô brincando. Eu parei, eu parei de contar quando chegou no 20. Ah, entendo. Eu te entendo. Eu parei de contar que eu reassisti Julian the Phantoms depois do 40, então eu não te culpo. Tem uma hora que para de... a gente para de contar. Cara, eu preciso. Inclusive, tem uma coisa engraçada e ao mesmo tempo triste que é eu nunca vi o final de Rebelde. Eu nunca assisti. Sério? Porque, assim, quando eu assistia na TV, né, que quando passou, né, eu lembro que tava na reta final, mas não falavam o dia que ia acabar. E aí, Ah, eu fui viajar, aí minha mãe falou assim, se você assiste, continua assistindo lá na casa da sua avó. Só que eu cheguei na casa da minha avó e a TV tava queimada. E eu não pude assistir. Aí a minha mãe, não, Lara, mas quando a gente voltar para casa, ainda vai estar passando, porque não tinham dado uma data para acabar. Aí eu falei, então tá bom, né? Na hora que voltar para casa, eu assisto. Aí um dia eu tava na casa da minha bisavó e aí tinha TV lá. Eu falei, ai, mãe, vou tentar assistir hoje, pelo menos o capítulo de hoje. Aí quando eu liguei, tava já passando a outra novela. E aí acabou, passou o tempo, passou nossa. o tempo. Aí depois eu fui ter acesso à internet. Só que ao mesmo tempo eu quero assistir, mas eu tenho aquele receio de. Não sei, eu fico meio assim, sabe? Mas eu tenho que pegar pra ver, mulher. Ai, o final é perfeito. Ai, amiga, uma hora dessa, vamos fazer uma chamada aí, nós assiste? Você assiste comigo o Bom, final? vamos, Combinado, super bom. é combinado. Que eu vou ter alguém com quem surtar. Eu vou poder Eu surtar. amo. Eu surto sempre como se fosse a primeira vez. Cara, eu adoro isso, que a gente é muito fã das coisas, a gente escuta como se fosse a primeira vez, a gente assiste como se fosse a primeira vez, lê como se Sim, fosse a primeira vez. sim. É tudo muito intenso. É tudo muito intenso. Cara, e você comentou, né, que você nunca tinha feito um UFC nem pra Rebelde e você fez um pra Julian the Phantoms. Como que Julian the Phantoms mudou a sua vida, Renatinha? Então, eu tive uma outra perspectiva, na verdade, né? Porque como eu nunca tive um UFC, foi muito novo para mim, assim, desde o começo e tal. E chegar muito mais perto, né, da história, enfim, porque você acaba se aprofundando muito mais, muito mais. E, nossa, eu adoro. Eu adoro os surtos da timeline e tudo. Nossa, É eu muita fui coisa, crescendo né? junto, sabe? Porque quando eu criei, já tinha estreado, né, Julian de Phantoms. Então, Uhum. eu criei depois, já um tempo depois, pouco tempo depois, mas estava no início. Então, eu cresci junto. Ai, que delícia, gente. Mas em um jeito geral, de uma forma geral, com suas histórias, como que mudou? Tipo assim, a Renatinha de antes de Julian the Phantoms e a Renatinha de depois de Julian the Phantoms. Bom, é que me trouxe a escrita, né? Então, mudou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, porque foi quando eu conheci as histórias, né? Então, eu lembro a primeira U que eu li, assim, e tal, e foi quando eu falei, meu Deus, né? Como que as pessoas fazem isso? Tipo, né? A questão da mídia, por exemplo, né? Eu achava que era feita no Twitter mesmo.
no Twitter. Eu nem achava. Não sabia. Eu não sabia que existia aplicativo para isso. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Então, assim, me trouxe a questão da escrita, então deu muito certo. Acho que era para ser mesmo. Então mudou muita coisa. Era para ser mulher, não. É aquela assim, suas histórias, o mundo tem que conhecer essas histórias, entendeu? O Jonathan Fenton veio para falar assim, Renatinha, vai que o mundo tem que conhecer você, suas histórias. É isso. E dar um empurrãozinho. Engraçado, porque eu amo fazer de Juque, mas eu não me vejo fazendo de outro tipo de casal, sabe? Uhum. Eu acho que a pessoa se apegou Não sei, me apeguei. ao casal. É igual a gente fala, que tipo assim, a gente não consegue ver Juque com outras pessoas assim, tipo, realmente que tem algo real ali, vamos dizer assim, porque, tipo, o casal é o casal, não dá pra... Não! Aí qualquer outra pessoazinha que aparece, foi igual eu tava comentando ontem com a Nath. É tipo assim, quando renovar, porque vai renovar na hora que tiver as próximas temporadas da série, eu vou começar, já vou ter raiva da Kyla. A Kyla vai aparecer na série, eu vou estar com raiva dela. Já vai ser Daniel. Tipo assim. Porque a gente começa a associar muito, né, a questão dos personagens da U e tal. E é até engraçado, porque eu tive um contato grande com os hispânicos e com o fandom, né, de lá e tal. Uhum. E, cara, é engraçado, porque lá eles chipam muito a Carrie com o Red. Caraca! Aí eu, não meu Deus, conheci. sim. Não sabia dessa. É muito comum. É muito comum a U de lá, a U hispânica, você ter o casal de Carrie e Red. Assim, é totalmente. Eu me assustei quando eu vi a primeira vez. Eu falei, o quê? Aí, até quando quando eles começaram a tentar a ler Farm, eles se assustaram, falaram assim, como assim Carrie e Red não é um casal? Gente, nossa, se eles descobrirem que a maioria das histórias aqui no Brasil chipa a Carrie com a Flynn, meu Deus, eles têm um treco. Eles ficaram muito surpresos, muito surpresos, muito surpresos. E assim, eu vejo muito a Carrie com a Flynn, assim, sabe? Eu queria muito que na série mesmo tivesse esse casal. De verdade. Por mais que nas minhas histórias, só em Salva-me teve esse chip, né? Porque nas outras, até então, em Killer também não tá tendo. Mas Salva-me era Carrie e Flynn. Ai, que legal. Eu preciso arrumar um tempo pra ler Salva-me, gente. Eu preciso arrumar um tempo pra ler Salva-me. Mas, Ai, Salva-me é um caos, é um caos. para com isso. Toda vez que eu comento com você, eu vou ler Salva-me, celular é um caos. Um caos, não sei. Eu fico desesperada. Não, teve esses dias, teve 3 pessoas que estavam assim, uma estava relendo Salva-me, as outras 2 estavam lendo normal. E assim, eu fico desesperada quando alguém começa a ler Salva-me. Eu fico, meu Deus. Porque assim, foi muito jogado, assim, sabe? Não, e eu fico pensando, cara, as pessoas não me conhecem, não poderiam me conhecer por Salva-me, porque é muito diferente. Mas assim, é uma perspectiva diferente, mas é mais diferente do que Killer? Ou mais porque você quer dizer no sentido de que você não tinha tanta experiência, você não sabia melhor como fazer as coisas? É diferente em tudo, em tudo, em tudo. Por mais assim que tenha uma inspiração em Rebelde, né? É uma história original, porque eu mudei muita coisa. Então, assim, eu trouxe algumas cenas, sabe? Então, não é totalmente... Que nem todo mundo pensa, eu vou ler Salva-me, e ver que não é aquilo, não é uma banda que se formou no porão do colégio. Então, é diferente, porque, ao mesmo tempo, eu quis que outras pessoas lessem, pessoas que não conhecem, porque, principalmente no fandom de Julian Phantoms, muitos não conhecem RBD,
por serem pessoas mais jovens e tal, e que não, né, na época Ou não era nem eram nascidas. nascidos, muito. Não eram nem nascidas. Exato. E aí Ou eu eram quis muito fazer uma pequenos, coisa. né? Exato. E aí eu quis fazer uma coisa que, assim, as pessoas conseguissem ler sem que tivesse que assistir, sabe? E aí, claro, tem muitas referências, eu acho que é só isso que as pessoas não conseguem captar, mas você consegue entender totalmente a história. E assim, a diferença de Farm Killer com Salva-me, assim, é surreal. A escrita, principalmente. Porque, assim, eu não tinha experiência nenhuma. Eu já tinha começado uma vez a escrever uma história lá na época lá dos meus 15 anos, assim. Mas eu nunca, assim, desenvolvi realmente, sabe? Eu tinha a história na cabeça e tal, enfim, cheguei até a fazer alguns rascunhos, mas não foi adiante. Mas a primeira história que eu fiz mesmo foi Salva-me. Então, assim, tinha muito erro, até porque eu não revisava. Assim, eu achei que não ia, né, ter a proporção que teve. Então, depois que eu vi que o negócio estava ficando sério, é que eu fui, assim, na metade da história, você já consegue ver muita diferença, sabe? Então, mas é engraçado, assim, porque, assim, é uma história, ela tem uma certa profundeza, como a Farm e Killer, mas ela é muito mais engraçada do que outra coisa. Então, assim, por ele ser muito mais mídia do que narração e tudo mais, é muito mais engraçadinha. Ela, assim, eu assumo que ela é engraçadinha, mas assim, existem, é só lendo assim para você perceber que existem diferenças. As pessoas que me acompanham desde Salva-me, que estão lendo, falam assim que a minha evolução foi muito grande. Não, sim, com certeza. Porque assim, já que você falou assim, é uma história engraçada, tipo, é uma história mais engraçada, eu já peguei aí que é diferente, porque a gente vê que tanto Farm quanto Killer é realmente assim, é muita tensão. A gente fica assim, no nervoso de saber o que vai acontecer depois, por causa dos mistérios e tudo mais. Então, assim, acho que já aí eu já peguei que é diferente. Aí eu já peguei. Mas eu acho que é assim, evolução também, né? Sim, sim. Assim, eu não falo que o Salva-me é ruim, sabe? Até porque teve leitores, então eu acredito que foi uma resposta, né, do que foi Salva-me. Mas comparado com Farm, principalmente, meu Deus, é um abismo, assim, sabe? Salva-me até tem, assim, alguns mistériozinhos, assim, mas não é tão profundo que nem foi Farm, por exemplo, sabe? Assim, existe muita diferença. Não, porque Farm, meu Deus do céu, amiga, se a gente for pegar assim todos os fatos da história, cria uma teia gigantesca. Não, sério, o que você fez em Farm é uma coisa assim incrível, incrível. Porque agora relendo e meio que já sabendo algumas coisas que vai acontecer, não sei se você vai mudar as coisas todas, né? Eu sei que você vai mudar algumas coisas, mas tudo eu não sei. Então, já sabendo de alguns fatos do que vai acontecer, do início você já começa a pegar coisas e já entender lá da frente. Eu relendo assim, eu fico assim, caraca, aqui a Julie já estava falando algo que refere a lá na frente. E dá uma perspectiva. Essa era a ideia. Incrível. Essa era a ideia, assim, trazer vários spoilers, assim, sabe? Ocultos, que a pessoa só entenderia quando chegasse lá no final. E a pessoa relendo, falando, meu Deus! Assim, Farm realmente, assim, foi muito bem, muito planejado mesmo, assim, sabe? A minha cabeça fritou fazendo Farm. Tanto que eu já conversei isso lá no papo de autoras lá com vocês, mas eu demorei, né, um mês para começar de fato o Farm, né? Porque até então eu estava planejando toda a história. Então, foi assim, e a resposta que teve disso foi muito grande. Então, por mais assim que eu não estava esperando, né? Porque eu fiz exatamente como eu queria, sabe? Então, eu trouxe
situações, experiências, enfim, e trazer um mistério, que é um gênero que eu gosto muito, muito. Então, aí tem essa coisa de referências também, que eu consegui conciliar, assim, as coisas que eu gosto, sabe? Então... Ai, é esse hino de história que é apaixonante demais. Meu Deus, não dá. Tô relendo, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez e, tipo assim, apaixonada de novo. A Lola e a Lali, a gente surta loucamente, de como se a gente não soubesse nem nada do que vai acontecer depois, sabe? A gente fica, meu Deus, que saudade que a gente tava deles. É muito maravilhoso. A gente fala, Farm vai ser um dia. Quando? Que vai. Olha, eu tenho essa certeza, desde a primeira vez que eu li Farm. Vou ter o meu livro físico de Farm na minha estante. E ele vai ficar assim do meu ladinho. Vai ser meu livro de cabeceira da vida. Que é muito maravilhosa essa história, Renatinha. Meu Deus, eu não tenho escrituras. Eu não tenho. Meu xodó. Ai, olha, é muito engraçado, porque quando a gente lê, a gente não tem perspectiva, assim, a gente vai ler assim, vou ler. Você não tem muito, tipo, expectativas, né? Sim, E você vai ler para passar o teu tempo e tal, né? isso, e aí, principalmente assim, Farm é uma história tão surpreendente que é impossível você não grudar nela de um jeito. Você quer assim, eu quero saber mais, eu quero saber mais. E aí tudo começa a fazer tanto sentido, tantas coisas que acontecem na história, né? Não é à toa que o sinto sentir é uma coisa que todos os leitores, eu acredito, que levam isso pra vida. Mil e uma facetas do amor, cara, eu levo pra minha vida agora, porque faz muito sentido. Sentido, meu Deus. Assim, todos esses pequenos detalhes, assim, acho que é por isso que eu falo que é um hino. Essa história, assim, é um hino, porque acho que todo mundo que lê muda. Todo mundo que lê muda depois de ler, sabe? Tipo assim, você se torna uma outra pessoa. Você começa a levar parâmetros para sua vida, coisas que você não pensava antes. Tipo, coisas que às vezes a gente achava comum e que a gente não levava em consideração, depois você começa a levar em consideração. É muito incrível. Eu fico muito feliz, assim, né? Porque não era uma coisa que eu esperava, né? As pessoas se identificando com a história e, enfim, né? Tendo essa conexão com as frases, enfim. E a mensagem de Farm foi exatamente do jeito que eu quis que saísse. Então, foi assim... louco. Não sei como explicar, sabe? A receptividade que teve a história, assim, sabe? Foi surreal, 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 surreal. Foi uma loucura. Eu lembro que logo que eu li, assim, que, né, porque quando eu li, tava, né, acho que tava um pouco na metade da história. E eu lembro que acho que uns 2 dias depois, na bendita da live da Mad, dela mostrando os ursinhos, tinha um monte de gente. Comenta, Glorinha, comenta, Glorinha, comenta, Glorinha. Eu fiquei assim, meu Deus, olha lá, os leitores de farm, tá tudo na live. Os leitores de farm tá tudo aqui, gente, tá tudo aqui. Sim, nossa, quando chegou na Madison, por mais que ela não pronunciou, né, Ela não o sabia o nome, que era, coitada, né? exato, mas assim, para mim já foi assim, nossa, a Glorinha chegar nisso, entendi, foi assim, Eu eu não imagino, sei assim. explicar. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, tomara que tenham falado pra autora, que a gente ainda não tinha contato na época, né? Eu fiquei assim, cara, tomara que tenham falado. Imagina que ela deve ter ficado muito feliz com isso, porque imagina, meu Deus, apareceu, a Mad escolheu, né, a pergunta, apareceu lá, só ela não pronunciou, porque ela não sabia o que era, né, coitada. Ela vai falar também, né? Tem gente que é sacana, manda falar algumas coisas que não devia ter falado. Então. Sim, não, super entendo. Mas só Ah, de ter, né? De estar aí. tem print, tá ali, gente. Glorinha é a rainha, gente. Glorinha é uma rainha. A verdade Marinha Supremacia é uma maravilhosa. é uma maravilhosa, não tem como, gente, não dá. Ai, é muito maravilhosa. E estavam falando que, né, teve todo esse planejamento para Farm. Com Killer, você também teve todo esse planejamento de planejar a história antes de começar? Quando eu lancei Farm, eu no mesmo dia, acho que foram algumas horas depois, assim, eu lancei, era de quase meia-noite Farm, o plot, né, de Farm, Uhum. e aí, meia-noite e pouquinho, eu lancei o de Killer.
porque eu estava muito em dúvida em qual começar primeiro. E aí eu falei, né, meu Deus, qual que eu vou começar? Qual que eu vou começar? Minhas amigas estavam muito divididas, assim, ai, começa isso, começa aquilo. Ai, meu Deus, não sei qual começar. E aí que eu demorei, né, um mês. Aí eu falei, não, eu vou começar Farm e aí depois eu começo Killer. Porque Farm eu ia trazer uma coisa muito mais pessoal, né? E aí eu ia depois fazer Killer e ok. E eu já tinha já a história toda na minha cabeça, só que eu ainda não tinha colocado no papel, né? Então, quando eu estava já mais para metade de Farm, aí que eu comecei a planejar Killer. Não teve tão, assim, não foi realmente um mês de planejamento como foi Farm, como foi complexa a história, mas eu acho que também pela experiência que eu tive em Farm, eu já tive muito mais facilidade em montar a história, as teias de aranha, né? A complexidade de Killer, então foi muito mais rápido fazer de Killer, porque acredito que Farm me mostrou já o caminho certo para fazer, sabe? Então, foi muito mais rápido o processo. Com certeza é isso. Você teve, igual você falou, né? Você teve todo esse preparo para Farm, esse um mês aí. E aí, com o Killer, tudo você já sabia o que fazer. Porque em Farm você aprendeu a fazer, né? E aí foi surgindo. Porque em Killer eu também já tinha a história meio que planejada já na minha cabeça, né? Em Farm eu como eu ia trazer situações, né, mais pessoais, enfim, então também tinha que ter esse preparo a mais, assim, sabe? Então, porque é muito mais profunda a história do que as pessoas pensam que é. Então, para mim, esse foi o processo. Aí, como Killer, né, um pouquinho foge um pouco do assunto, mas também teve planejamento e tal, mas foi muito mais rápido o processo, muito mais prático. Ai, Killer, meu amor, meu Deus, o que é Killer? Tô apaixonada por Killer. Eu sou apaixonada demais por Killer, gente do céu. Meu Deus, igual eu comentei com a Nath, eu tava com uma saudade, gente, sexta-feira vocês me deram assim, uns presentes na noite de sexta, sabe? É a minha história do padre e a minha história de Killer, que é totalmente um oposto do outro, né? Que é um padre e eu adoro esses dois mundos que eu vivo, de amar duas histórias que são totalmente opostas. Não dá, mas é muito apaixonante. Mulher do céu, Killer é muito. É engraçado, porque tipo assim, é uma temática que você consegue explorar isso de um jeito tão bem feito, Renatinha do céu. Porque, tipo assim, ela é uma história que daria para ser super pesada por conta da temática. Mas ela é extremamente divertida. Ela é muito divertida. Tipo, é literalmente aquela história que é tão bem feita que você começa a torcer por quem você não devia torcer. Essa era a ideia. Porque, assim, Killer, a temática dele é polêmica. É polêmica. E eu falei assim, mas assim, eu não quero que seja uma coisa pesada, sabe? Que as pessoas comecem a ver com problemático. Mas eu quis trazer o humor por conta disso, para dar uma quebrada, sabe? Então, é o que eu sempre falo, Julie e Luke de Killer, eles não são bons. Eles não são os mocinhos, eles não são os heróis da história, né? Eu sempre falo que eles são os vilões, pelas atitudes deles, pelo que eles se envolvem e tal. Porque eu também sempre quis fazer uma história assim, que os mocinhos não são realmente os mocinhos, sabe? Mas que ao mesmo tempo você torce por eles, sabe? Então, que você não tenha raiva deles. Então, essa era a minha ideia para Killer. Então, trazer os vilões que todo mundo ama. Deu super certo. Muito certo. De verdade. Porque eles são extremamente. Uma coisa que eu adoro nessas histórias, que eu falo desde Farm, né? São a complexidade dos personagens. Tanto a Julie quanto o Luke são extremamente complexos. Aí a mente dá umas explodidas, assim, de teoria. Sim. E é impossível não se envolver com eles.
é impossível. Você não... Mesmo, igual você falou, né? Eles são um pouco... Eles são os vilões. Eles não são bonzinhos. Mas é difícil você não ter dó deles. Você não querer abraçar eles nos momentos. Falar assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. É, porque é até assim, em Farm, o Luke, por exemplo, ele não é tão complexo, né? Ele tem os seus problemas, enfim, mas em Farm foi muito mais focado na complexidade da Julie do que qualquer outra coisa, né? E em Killer, os dois têm ali uma complexidade maior. Isso é verdade. E, assim, os dois são muito complicados, então até para eles mesmos se entenderem, os dois, assim, já é difícil, sabe? E até algumas pessoas não conseguem entender, porque o que eu falo é o seguinte, não existe gente muito boa e não existe gente muito má, existe sempre um meio termo, né? Então as pessoas têm os dois lados. Sim. E eu também quis trazer isso para a história, sabe? Eles são os vilões? São, mas assim, não quer dizer que eles sejam culpados por tudo, né? Eles também têm o lado humano, vamos dizer assim, né? Que nem existem histórias em que mostram muito quando a questão é do vilão, né? Quais foram os motivos para ele virar um vilão? Sabe? Então, né, enfim, às vezes é uma infância sofrida ali, enfim. Claro, não justifica o mal que você fez, sabe? Mas existem a questão dos erros. E em Killer eu quis trazer isso, os dois lados da moeda, sabe? Uhum. Sim, eu acho muito incrível. Tem inclusive, uma fala da J.K. Rowling sobre Harry Potter que, depois disso, minha perspectiva sobre história começou a mudar. Que ela fala que todos os personagens dela em Harry Potter, eles são cinzas. Eles não são nem bons, nem ruins. Eles são humanos. Que ninguém é bom 100% do tempo e ninguém é ruim 100% do tempo. Sim. É igual assim, Farm, por exemplo. Todo mundo errou também em Farm, sabe? Todo mundo errou. Aí, até perguntam, nossa, mas até a Carrie. Eu falei, até a Carrie, ela duvidou da Julie, né? Quando a Julie, né, tentou um pouco se defender, quando todo mundo ficou contra ela. Uhum. E ela também não, né? A única pessoa que ficou do lado dela foi o Carlinhos. Então, assim, existem erros e acertos, né? Então, o Farm teve muito disso também, muito disso, de erros e acertos. O Luke errou bastante, mas acertou também da mesma forma. A Julie, por todo o sofrimento que ela teve, ela também errou em algumas questões, né? Por quê? Porque é aquilo, né? A pessoa humana, ela acerta. Exatamente. Você comentou comigo que desde os 4 anos você é fã, né, de RBD, né, Renatinha? E o que é ser fã para você? Como que ser fã influencia na Renatinha? Como que é isso? Bom, muda muita coisa, né? Porque, por exemplo, né, a RBD, que eu sou apaixonada, agora tá planejando ter um show, né, em 2022, e, cara, eu já tô surtando, já tô economizando dinheiro, então, assim, move muita coisa na vida, né? Uhum. Assim, às vezes você tá fazendo uma coisa na faculdade, você tá lembrando, meu Deus, eu preciso assistir essa live, meu Deus, eu preciso acompanhar isso, meu Deus, postou uma foto, meu Deus. É uma, é uma, é uma loucura, é uma loucura. E, cara, é o que eu falo, assim, não tem idade para também ser fã, sabe? Porque tem gente que julga, né? Tem gente que julga. Infelizmente. Tanto que, assim, na minha conta pessoal mesmo, eu publico quase nada, assim, sabe? Porque as pessoas não conseguem muito entender isso, sabe? Essa questão de você gostar de alguém, assim, admirar alguém. Então, É complicado, mas né? assim, eu Isso amo. é muito, é muito complicado. Isso é uma coisa que eu prego muito, assim, tipo, é uma coisa que eu comecei levantar essa questão, porque eu achava que era uma coisa que só passava, tipo assim, das pessoas julgarem por ser fã e das pessoas olharem até torto quando você vai falar de alguma coisa. Mas a verdade
é que ser fã faz, pelo menos assim, faz tão parte da gente que não dá para separar. Eu vejo muito isso, sabe? Tipo, eu falo assim, tipo, Sim. é uma coisa assim que a gente faz tão bem pra gente. Às vezes a gente tá triste, às vezes teve um dia ruim, e aí de repente uma live do ator que você gosta te anima. Nossa, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Você fica, parece que assim te dá uma leveza, sabe? Assim, ver uma pessoa que você admira, que você se inspira, né? Tá fazendo alguma coisa ali, nossa, tipo, meu, não tem como explicar. É um sentimento, literalmente. Não tem como explicar. É um surtozinho muito grande e é uma sensação muito boa, né? É uma coisa assim. E eu vejo assim, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, né, em relação a trabalho, faculdade, essas coisas, essas rotinas, né, da vida comum de uma pessoa. E, cara, eu acho assim, as pessoas têm que ter um entretenimento, sabe? Nem que isso seja ser fã, né? Isso para dar uma quebrada, porque, cara, a vida já é muita coisa, muito sofrimento. Vamos sofrer então por ser fã. É mais divertido. Sim, é bem melhor. Porque, tipo assim, se for para. Principalmente a situação atual que a gente está vivendo, né? Infelizmente ainda está a pandemia. O Brasil, então, está num desgoverno terrível. Sim, Tá assim, de mal a pior. essa pandemia e tudo. Então, é real, a gente tem que arrumar um Exatamente. entretenimento, a gente tem que arrumar uma coisa para se distrair, gente. E é tão gostoso, é tão bom. Entendeu? A gente, meu, eu falo, né, que os fãs de Juliana Fenton, se existe o povo com mais esperança, é o povo de Juliana Fenton. Que é, né, vai dar um ano já, É verdade. tá firme E aqui. tá ali, né? Movimentando Netflix, movimentando tudo. Tudo, tudo. Vamos, Netflix, faça alguma coisa. Faça alguma coisa logo. Não, eu falo, vai ter temporada de Juliana Fenton até a quinta temporada. Você tem certeza. Olha, vai ter. Fala, agora eu sou uma pessoa que comecei a estudar a lei da atração. Joque Agora eu já sendo endgame. tudo pro universo. Universo Juque sendo endgame pode ter 500 temporadas. é isso que importa. É isso que importa. Eu falo, gente, jeitos para Julie que ficar junto, eu já tenho 200. Se o Kenny perguntar, eu tenho umas 10 explicações para dar de jeitos que Julie tá junto sim, vai ficar junto sim. Que a minha tristeza com Julie e os fantasmas foi a Julie não ficar com o Daniel. Nossa, eu fiquei tão revoltada. Não, gente, não. A Julie ficar com o Nicolas foi a gente, sério que Ah, não, gente. Não, nada a comentar. eu lembro que eu e minha irmã, a gente ficou muito brava na época. Isso é engraçado, porque hoje a minha irmã tem 18 anos, na época eu acho que ela devia ter uns 7, 8 anos, né? E aí a gente ficou assim, porque a gente assistia pela Band. Aí a gente ficou assim, não pode ter acabado, tem que ter um episódio amanhã. Não, não acabou, não pode. Não, eu fico indignada porque assim as pessoas, por exemplo, em Juliane Phantoms, falam, ai, não faz sentido Juke ser endgame. Mas, gente, não faz sentido três carinhas de uma banda morrer comendo um cachorro quente. Onde faz sentido? Nenhum. Até porque eu tenho uma teoria de que não foi assim que eles morreram envenenados, mas então faz sentido. Tem explicação, entendeu? Não, né? Não faz sentido também três fantasmas aparecerem para uma garota, né? Não, e ainda assim, 3 fantasmas que, quando tocam, ficam visíveis. Eles aparecem em fotos, eles aparecem em vídeos, tem vídeo no YouTube, entendeu? Porque... E por que Juke não pode ser endgame? Então, sabe, não, óbvio que Duke tem Sand Game, não tem como. Tem como não. O Nick não tem aceita outro final. não aceita outra coisa. Não. Duke Eu já é. sofri demais com os fantasmas. Sim! Ah, não tem como não. Não vou sofrer de novo com. Não. O Kenny, ele gosta muito de casais, né? Do casal principal. Ele, assim, desde High School Musical, Descendentes. Tanto que o primeiro beijo dos dois, né? Das duas franquias, foram no segundo.
Então, assim, a Sim. série, eu acredito que vai ter, sim, um envolvimento da Julie com o Luke, e nada tira isso da minha cabeça. Não, mas gente, não, mas tem que ter. Então, falam que na questão da idade. Ai, olha, esse negócio da idade dos dois, eu fico tão revoltada. Assim, gente, não é, primeiro, não é tanta diferença assim. A Mads tá com 17 anos, gente. Aquele ator. Sim, e aquele ator lá daquela série Eu Nunca, que tem 30 anos e a outra tem 17. A Nath estava comentando ontem disso. É que eu não assisto essa série, mas ela estava me falando disso, que a garota é muito mais jovem, tipo. Não, ela tem a mesma idade da Max, mas tipo assim, o cara é muito mais velho. Ah, eu nem sabia disso que o cara tem 30 anos aí, tá vendo? Exato. Tem 30 anos. Então, assim, as pessoas também têm que separar o personagem do ator, sabe? Eu acho que, claro, existe, né, uma autorização dos pais quanto a isso, mas problematizar isso acho que já é exagero. Não é exagero demais, gente. Eu acho que. 17 anos, gente. Faça meu favor. Não, gente, tem gente com 17 anos que já tem filho. Mais de um filho, inclusive. Então, tipo assim, beijo. Além do que, eu não sei o que o pessoal acha. Porque, assim, os beijos dos filmes do Kenny Ortega é tudo assim, gente. É umas bitoquinhas. É um susto. É migalha. Cara, de verdade. Se fizerem a gente ficar esperando tanto por um beijo, eu exijo que o Kenny Ortega também faça. Os dois dão um beijão, mas um beijão, assim, beijão. Tem que ser um beijo. Porque eu tenho certeza que o Owen e o Bubu vai ser um beijo. Por favor. Cara, porque também tem isso, a questão da Disney, né? Porque a Disney também não permitia isso, né? Então, agora com a Netflix, o Kenny tem muito mais liberdade para fazer essas coisas, né? Então. Sim, tomara. Ai, por favor, porque não, o casal com química. Meu Deus do céu, o que é aqueles dois? Que química. Eu morro. Eu passo mal. Eu passo mal. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti. Pior que eu sempre fico assim, mas a primeira vez que eu assisti a Geoff Great, que no final de Geoff Great, o Luke dá aquela olhadinha pra boca da Julia, eu fico, putz, agora vai beijo. Agora vai. Aí eles já somem. Assim. Ai, não. Sim, nem me fale. Não, mas putz grila, aquela química. Eu não lembro se Julia e os Fantasmas era isso que eu ia comentar. Eu não lembro se Julia e os Fantasmas, a Julia e o Daniel tinha tanta química, mas que é a química de Juki. Meu Deus do céu. Cara, Juliel foi fantástico. Mas Juque é muito superior. Eu falo, Julia and the Phantoms é a versão 2.0 de Julia e os Fantasmas. É a versão, tipo, super. Sim. Até porque não, é bem diferente, né? Uma história da outra. Acho que o que mais tem de parecido é a questão de ser uma banda de fantasmas, né? Entre aspas. Uhum. E que apareceu para garota, entende? Agora o resto, não vejo nada parecido. Não. E eu acho que também nem é a ideia do Kenny, sabe? Eu acho que ele só mesmo se inspirou na história. Sim, não, eu também. Até falo assim, tem bastante coisa parecida, tá, mas eu não lembro. Eu assisti, mas eu assisti não tem, não. Eu acho o desenvolvimento, assim, muito diferente um do outro, assim. Sim, eu acho que é igual você falou, ele se inspirou na ideia mesmo, assim, sabe? Isso, exato. Da base, mas não dá. Eu acho que é por isso que faz 11 meses que a história estreou e a gente tá ainda nesse fervor com tudo que... Expectativa. Sim, demais. Então, Renatinha, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui para o especial. Muito obrigada de coração. E vão lá ler as histórias da Renatinha, que é tudo maravilhoso. Vou deixar todos os links, tá tudo na descrição para vocês irem lá conferir, que vocês vão me agradecer. Que é tudo maravilhoso essas histórias. Eu que agradeço o convite, amei, amo participar dos seus projetos. E fico muito feliz de estar aqui, né? Então é isso, obrigada. Muito obrigada, gente. E foi aí que, tipo, muita coisa mudou, porque daí Glee, ele me fez quem eu sou hoje. Tipo, meu gosto musical, eu não sei o que
Acho que foi a primeira coisa que eu olhei, assim, e gostei eu mesma, assim, sabe?